Fala galera, como vocês estão? Tudo certinho? Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre algumas notícias que andaram circulando sobre o Jesus na América, o Alessandro Soares. Estão rolando algumas notícias falando que ele tem um mandado de prisão nos Estados Unidos. E esse assunto também está sendo relacionado com uma suposta fraude de casamento. Então eu vi um vídeo, um Reels do Thiago Usa no Instagram, onde ele acabou falando um pouco sobre esse mandado de prisão que acabou saindo, algumas informações ali. Então eu resolvi se informar um pouquinho melhor e tentar fazer um vídeo para vocês informativo sobre o caso dele, o que está acontecendo de verdade, o que é e o que não é, o que é fato, o que não é fato, beleza? Eu vou deixar muito claro aqui, eu não estou passando pano para o Jesus na América ou o Thiago Usa para absolutamente ninguém. Eu já conversei com o Thiago Usa algumas vezes no Instagram, conversei também já com o Jesus na América algumas vezes, e eu sei que a forma que o Jesus na América cria conteúdo, ele acaba expondo muitas pessoas. E claro, consequentemente, tem muitas pessoas procurando informações sobre ele. Mas não é porque ele expõe algumas pessoas que até merecem ser expostas, algumas delas, que ele está certo 100% do tempo. Se ele realmente cometeu algum crime, fraudou algum casamento ou descumpriu alguma ordem judicial, que ele pague por isso, que ele responda por isso. Agora, se nós vamos falar que uma pessoa está com mandado de prisão, acho importante a gente separar o que está documentado. E claro, o que está sendo alegado e o que a gente pode confirmar. Primeiro, sobre a suposta fraude do casamento. No vídeo do Thiago, é apresentada uma suposta irregularidade ou suposta fraude envolvendo um casamento. Eu não vou chegar aqui a afirmar, o Jesus na América fraudou um casamento. Até porque eu não tenho elementos suficientes para tratar isso como um caso confirmado. Pode existir uma denúncia, pode existir uma suspeita, um documento ou até um procedimento relacionado a isso. Mas isso é totalmente diferente de uma condenação ou falar que isso foi comprovado. Porque quem assiste acaba juntando uma possível fraude de casamento com um mandado de prisão. Supostamente o Jesus na América está com um mandado de prisão relacionado à fraude de um casamento ou por outro motivo. Só que quando a gente para e dá uma olhada sobre os documentos que estão circulando sobre esse caso, não é bem isso que aparece. Eu vou mostrar para vocês 2 prints, tá bom? E que esses prints foram mostrados na live que o Diego Machado acabou fazendo com o Jesus na América. Então já tem uma live aí que saiu essa noite aí que o Diego acabou fazendo com Jesus. Então esses documentos foram mostrados no canal do Diego. O primeiro print ali é uma warrant information, que em português é a informação sobre o mandado. Depois ali aparece qual foi o tribunal, que acabou emitido esse mandado, que foi, acho, de Clinton, em Massachusetts. Também ali aparece o número do processo. Também vou deixar para vocês aqui na tela, para vocês estar dando uma olhada e acompanhando junto comigo, tá? Tá em inglês, mas eu tento fazer uma tradução rápida aqui sobre o que é cada coisa, tá bom? E aí agora tem uma informação muito importante. Qual foi a data da emissão dessa warrant? E fala 16 de junho de 2026. E logo embaixo fala warrant type, straight warrant. E de maneira simples, é sim realmente um mandado de prisão para a pessoa. Então se esse registro aí, esse documento for realmente autêntico, eu não vou chegar aqui e falar para vocês, não existe mandado nenhum. E ali fala que tem um documento, um mandado de prisão emitido no dia 16 de junho de 2026. E aqui eu preciso fazer uma correção de interpretação, porque até no vídeo do Thiago mesmo, tem alguns comentários falando que isso é simplesmente um documento para você recolher informações. Se esse registro for realmente autêntico, straight warrant efetivamente é um mandado de prisão para a pessoa. O ponto que precisa ser discutido aqui é se esse mandado ele continua ainda ativo e se é por causa de fraude do casamento. Só que dá uma olhada o que fala mais abaixo ali, não tá falando sobre fraude no casamento. Esse mandado de prisão fala sobre o assunto de uma suposta violação de uma ordem judicial de prevenção contra assédio. E isso é extremamente importante, porque nessa warrant information que está circulando aí não aparece fraude de casamento como motivo do mandado, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado e separar os assuntos. Pode existir uma acusação relacionada ao casamento? Até pode, mas nesse caso específico, nesse documento em específico, não está falando sobre esse assunto. E aí tem o segundo print, o segundo documento que ajuda a entender um pouco melhor o que está acontecendo, tá? Eu até fiz algumas anotações aqui, Ali ele começa, o registro mostra primeiro o Criminal Complaint Issue, que é a queixa criminal emitida, quando ele foi emitida. Também consta que essa queixa foi emitida com, summons, eu acho que é assim que fala, ou seja, uma intimação para comparecimento. Depois aparece uma audiência arrangement, que podemos entender como uma audiência inicial do processo criminal, marcado para o dia 16 de junho
de 2026 às 8h30 da manhã. E aí acaba vindo uma parte importante aqui, que é o defendant defaulted, failed to appear. O réu não compareceu à audiência. E na sequência vai aparecendo, foi ordenada a emissão de um mandado de prisão, straight warrant emitido em 16 de junho de 2026 para Alessandro Soares. Então, resumidamente, o que esse registro apresentado mostra é o quê? Houve uma queixa criminal, houve uma intimação, havia uma audiência marcada que ele não compareceu. Se ele estava ciente disso ou não é outra história, porque parece que ele não mora em Massachusetts, então eu não sei como que funciona isso, então precisa ver se ele realmente estava ciente, sim ou não, mas algo estava rolando. Então esses prints aqui ajudam a entender um pouquinho o que aconteceu, antes da emissão desse warrant. E outra coisa que precisa ser analisada também é se esse mandado, ele continua ativo, porque ele foi emitido no dia 16 de junho de 2026, e nós já estamos no meio de agosto, então faz 2 meses aí. Claro, eu não estou falando aqui, tem que ver se está tudo ok, se não está, se tá ainda válido ou não. Claro, se tem alguma coisa, se foi emitido isso mesmo, se esses documentos for verídicos, tem coisa que ele vai ter que resolver e ver se ele cumpriu todos os requisitos, tudo que deveria ter feito ou não, vai ter que comparecer nas cortes. Eu não sei como ele vai fazer em relação a isso. O que eu quero dizer para vocês é que realmente existem esses documentos, tem a data da emissão deles, mas já tem um tempo que isso foi emitido, então precisa ver se ainda está válido esses documentos, Eu não sei como que funciona nos Estados Unidos exatamente em relação ao tempo quando o documento é emitido. Me parece que ele não vive mais em Massachusetts, então eu não sei por quanto tempo os documentos continuam ativos. Se vocês têm uma noção sobre esse tempo, ou se não tem um tempo estimado, deixa aí nos comentários para me ajudar também a entender um pouco melhor sobre esse tipo de assunto. Eu tentei encontrar aí alguma confirmação pública que fala que essa warrant, esse mandado continua ativo, e eu não encontrei nada. Então se vocês têm noção disso, sabe se está ativo ou não, deixa nos comentários, ou me chama no Instagram só pra gente trocar uma ideia e eu também tentar entender mais sobre esse assunto, Porque a intenção desse vídeo é realmente trazer uma informação e explicar um pouquinho sobre o que é o mandado, o que tá rolando, se foi realmente por fraude de casamento ou foi por outras coisas. Não é passar pano, é falar o que foi mostrado naquele documento. É isso mesmo ou não tem nada a ver? Estão pegando o documento para falar de outra coisa, tá entendendo? Então, porque eu não encontrei nada, não tem nada. Não, isso não significa que não tem nada que foi cancelado. Claro, ele pode estar lá ainda, mas também eu não posso afirmar que continua ativo, porque de junho até agora é um tempo significativo, 2 meses, então a gente não sabe, numa dessa ele até já compareceu a essas cortes. Então esses prints mostram a data de emissão do documento, mas esses prints só por si só não mostra quais são qual é a situação atual desse processo. Até porque eu falei, o Jesus é um cara que muitas pessoas querem tentar buscar informações, então pode ser que conseguiram esses documentos dele e já está tudo solucionado, já está tudo ok, já está tudo bonitinho, e as pessoas acabam pegando esses documentos para jogar na internet. Como também pode ser que ainda não está solucionado esse problema e ele vai ter que resolver. E aí claro que as pessoas vão acabar pegando aí no pé de Jesus e tentar achar alguma coisa contra ele, Porque é aquilo, se você fala muito na internet, ataca pessoas aí como ele fez, expondo muitas pessoas, muitos influencers, você tem que também tomar cuidado para ver se o seu teto não é de vidro. Então o que dá para afirmar com tudo isso? Bom, até onde eu consegui verificar, eu separaria essa história em 3 partes. Primeiro, que existe sim um documento com as informações aí de um straight warrant em nome do Alessandro Soares, emitido lá em Clinton, Massachusetts, pelo Tribunal de Massachusetts em 16 de junho de 2026. Segunda parte, nesses documentos que eu mostro para vocês e que anda circulando por aí, não é algo relacionado à fraude de um casamento. O que aparece é uma acusação de suposta violação de uma ordem judicial de prevenção contra assédio. Não é tão simples assim, também uma suposta violação de uma ordem judicial. E terceiro, eu não consegui confirmar publicamente que essa warrant, esse mandado ainda continua ativo. Eu acho que essa é a forma correta de você apresentar essas informações. Existem coisas, mas existem coisas que deveriam ser explicadas da forma correta. Como está acontecendo cada coisa. Não simplesmente pegar um print aqui e soltar falando que aquele print é sobre determinada coisa que não é. Então eu acho que a informação ela tem que ser dada, claro que tem que ser dada. Se ele cometeu alguma coisa, ele tem que responder por isso, informar da forma correta. E não simplesmente ficar bravo, explodir com alguma coisa que sai
saiu porque realmente todo mundo quer alguma coisa dele a qualquer momento, do Jesus, e sair postando sem mesmo ler o que está falando no documento. O documento está em inglês, então dá uma olhada o que o documento fala realmente, coloca aí no ChatGPT que ele vai traduzir para você e te falar exatamente sobre o que é o documento. Então a gente tem que tomar cuidado para não transformar uma informação incompleta numa condenação. Todo mundo tem alguma coisa relacionada a teto de vidro, ninguém é perfeito. Todas as pessoas têm um passado e esses passados podem acontecer. Agora, se você está na rede social, está postando coisas, está sendo muito ríspido, né, muito bruto, vamos falar assim, nas redes sociais, você tem que tomar cuidado para que talvez não apareça algo sobre você e saber se realmente você está de cabeça limpa sobre alguma coisa, tá? Porque se tem alguma coisa pendente, nem que seja de 10, 15, 20 anos atrás, pode aparecer e isso vão ser coisas que as pessoas vão acabar utilizando contra você nos dias atuais, ainda mais se você está aí falando um monte de coisa de um monte de pessoa, né? Então a minha posição sobre Jesus é o seguinte, quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque eu sei como que funciona a internet. Eu estou há muito pouco tempo na internet, mas já deu para ver, eu tive tempo suficiente para entender mais ou menos como que as coisas funcionam. Eu já conversei com o Jesus na América algumas vezes ali no Instagram, não vou mentir para vocês, já participei de live onde ele estava, como também já conversei com o Thiago também ali pelo Instagram. Eu não tô nem aí se o fulano não gosta de ciclano, eu não tô nem aí se o Thiago não gosta do Jesus, eu não gosto do Diego, eu não gosto do Célio, não. Eu não vou ficar aqui falando que fulano é perfeito, que o outro é errado e vice-versa. Não vou ficar falando isso. Até porque, como eu disse, já conversei com Jesus na América, beleza, me respondeu, a gente troca ideia. Como eu também conversei com o Thiago, tudo bem, não tem problema. Até porque nós somos adultos e quando você tenta trazer informação, você tenta trazer de uma forma tipo assim, pô, vamos ouvir todos os lados e tentar conversar. Porque não adianta você querer ficar de picuinha com um ou com o outro, se o cara gosta de um ou não gosta do outro. Então uma coisa é fato, existe um mandado ativo contra Jesus, mas a gente não sabe os status dele, se já foi cancelado, acertado, ninguém sabe sobre isso, tá bom? E se amanhã ou depois aparecer alguma notícia, alguma atualização sobre isso, eu faço mais um vídeo aqui, rapidão, nesse formato, trocando uma ideia com vocês, porque a intenção é realmente informar para vocês. Talvez vocês que estão vendo os vídeos até já sabem de todas as informações, porque o Diego até fez uma live ontem com o Jesus, né? E até recomendo vocês verem essa live, foi uma live de 1h50 mais ou menos, vale a pena dar uma olhada, mas também tem pessoas que não gostam de ver live, vão acabar vendo os vídeos, então acaba ajudando de alguma forma a informar o que está rolando, tá bom? Eu só não acho correto você pegar dois assuntos diferentes e tentar juntar em um só e falar que isso é o correto, tá? E concluir que fosse isso. São dois casos que eu também não acho que seja simples, né? Se tiver uma fraude de casamento, uma violação de prevenção ali e tal, são coisas que são preocupantes e, como eu disse, se ele tem alguma coisa pendente, ele que vai responder por isso, né? Ele fraudou um casamento e é por isso que ele está com mandado de prisão? Pelo documento, pela warrant que eu acabei vendo com vocês aqui, não é esse o motivo. Então deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação toda, se vocês acham que apareceu algo do Jesus porque realmente ele tem algo pendente aí, ele tem que resolver, ou o pessoal está tentando achar qualquer coisa aí para tentar prejudicar ele porque ele realmente vem para a internet falar um monte de coisa das pessoas. E se vocês não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ajuda aí, fortalece. Aqui nesse canal vocês vão ver vídeos informativos sobre a Irlanda, sobre como é viver fora do Brasil, alguns vlogs que eu costumo trazer também aqui pro canal, que eu gosto demais de fazer, e claro, quando aparece alguma informação relacionada aos Estados Unidos que eu gosto muito, algumas tretas aí, eu tento também trazer alguns vídeos para você. Mas, como eu sempre falo, respeito, sempre tento respeitar o máximo possível as pessoas e é o mínimo que eu peço para vocês também. Se quiserem comentar, fiquem à vontade, mas respeito com as pessoas que escrevem, que deixam os comentários aí, respeito comigo também, porque todo mundo merece respeito, né? A diferença é que nós estamos colocando a cara na internet, eu sei que muitas vezes as pessoas falam muitas coisas, mas também a gente já está um pouco blindado com isso, mas não custa nada pedir respeito. Então é isso. Tamo junto. Se tiver alguma atualização, trago para vocês. Valeu, fui. É nóis.